Bom dia, irmãs. Bom dia. Como passaram a noite? Enfim, quando as meninas me convidaram para fazer uma devocional, eu pensei a gente fazer mais um momento de experiência de leitura da palavra do que propriamente uma exposição acadêmica, que eu acho que mais para frente vai ter a oportunidade de falar sobre a hermenêutica feminista negra, sobre a teologia feminista, sobre a teologia da suspeita, né? A gente vai conseguir falar isso bastante vezes, só que eu queria iniciar isso como um momento de mulheres negras lendo a palavra de Deus, né? E, enfim, esse é o grande imbróglio da teologia feminista, né? Que eles nos acusam de dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. E aí, o que as feministas dizem? Não é que a Bíblia não é a palavra de Deus. A gente acredita que a gente encontra a palavra de Deus na Bíblia, mas foi escrita por homens. Então, a teologia da suspeita é quando a gente olha nos buracos daquelas mulheres que sequer nominadas foram, olhamos para ela e encontramos nelas a palavra de Deus. Por que a mulher não é nominada? Se ela ajudou também em todo o processo. Ou por que apenas mulher de Noé? Né? O que essa mulher representa? Por que ela a serva de Naamã, por que serva de Naamã? Por que ela não tem nome? Por que ela é colocada numa importância menor naquele texto, sendo que ela foi a grande portadora da palavra de Deus naquele momento? Por que só serva de Naamã? Então, o que as feministas fazem é questionar quem que escreveu a experiência de um povo com Deus. Ou quem que escreveu a experiência de um povo com a Ruá, como a gente prefere, né? Foram homens. E na medida que esses homens escrevem a experiência de um povo e a sua espiritualidade, eles optam por apagar mulheres. E a teologia feminista vem para quê? Para resgatar esse apagamento intencional das mulheres e o seu protagonismo na espiritualidade de um povo. E aí, eu escolhi para nós começarmos esse final de semana um texto que é muito clássico da hermenêutica feminista negra, que é o texto de Agar. E aí eu queria que a gente fizesse essa leitura e eu vou propor que a gente vá pensando sobre algumas coisas. Como nós temos aí em torno de meia hora, se alguém se sentir tocado, com vontade de falar, pode levantar a mão e a gente pode estabelecer esse diálogo, porque a leitura popular da Bíblia, para quem ainda nunca teve acesso a essa possibilidade, não é o que eu posso dizer da Bíblia enquanto uma mulher estudiosa de teologia. É o que as pessoas que leem a Bíblia podem dizer dela. Então é o que as pessoas negras podem dizer da Bíblia, o que as pessoas homossexuais podem dizer da Bíblia, o que as pessoas trans podem dizer da Bíblia, o que a população de rua pode dizer a respeito da Bíblia, na experiência da leitura da palavra e no encontro da palavra com suas subjetividades. Porque uma pessoa como nós, uma mulher negra, que está na base da sociedade, que é objetificada sexualmente, que é fadada ao trabalho pesado, que é fadada à solidão da mulher negra, o que essa mulher ela pode dizer a partir do momento que ela tem um encontro com a Bíblia? É sobre isso que nós temos que falar e é sobre isso que é a nossa espiritualidade. Porque durante muito tempo, ainda mais numa sociedade escravocrata como o Brasil, sempre nos disseram o que era a Bíblia. Nós estamos num momento em que nós, mulheres negras, protagonistas de nossas vidas e de nossa espiritualidade. Porque o que nos é roubado na igreja até então? O protagonismo de nossas espiritualidades. A forma de viver a nossa fé. É possível viver a fé sem a experiência do corpo? Seria o corpo da mulher negra portador de tanto pecado a ponto de afastá-la da face de Deus? Então, a hermenêutica feminista negra ela vem para trazer esse alívio, porque o jugo de Jesus é menos para a população negra. Para a população negra, o jugo continua pesado, e ainda mais para as mulheres negras, o jugo continua pesado, porque os nossos corpos são demonizados e são ditos como portadores do pecado. E aí, eu quero propor uma leitura do texto de Agar
na perspectiva da solidão da mulher negra. Por quê? A mulher negra hoje, sequer às vezes ela tem um companheiro para estar dia a dia do lado dela, mesmo que de forma machista. Porque a maior opressão de gênero que a mulher negra sofre, muitas vezes nas famílias, é o abandono. Elas são abandonadas com seus filhos e filhas à própria sorte. E aí eu queria sugerir que a gente lesse o texto de Agar na perspectiva da solidão da mulher negra. Né? É uma leitura dura, é uma leitura que pode despertar gatilhos da nossa realidade cotidiana, mas nós acreditamos também que esse momento é um momento de cura, é um momento terapêutico, é um momento de umas olharmos para as outras e identificarmos na dor da outra ligações conosco, porque todas nós, em certa medida, somos castigadas por um sistema que hierarquiza vidas no qual nós não temos culpa. Foi posto assim e a nós coube nascer no mundo onde nós estávamos já na base dele, sendo exploradas economicamente, socialmente e também dentro da igreja. Então vamos lá? Gênesis 21, a gente vai ler de 14 a 17. Uma das grandes violências desse texto é que a gente sempre viu Agar como a vilã, né? Como aquela que zombou de Sara, como aquela que queria roubar Abraão de Sara, o filho de Agar como aquele que zombou de Isaac, que queria roubar a legitimidade de Isaac, quando na verdade nós muitas vezes na igreja, mulheres negras, somos Agar. Somos aquela que tivemos o filho e fomos abandonadas, somos aquela que temos a legitimidade dos nossos filhos dentro da igreja questionadas. Muitas vezes os nossos filhos são preteridos de funções eclesiais por serem negros, nossas filhas são preteridas de funções eclesiais por serem negras. E esse texto, para nós mulheres negras, é sobre isso. É sobre nossos filhos e filhas serem tirados do protagonismo de suas espiritualidades, né? E isso aconteceu com Ismael. Ele foi retirado da possibilidade de viver no seio de sua família por uma série de violências que foram causadas desde o início, desde o estupro até a expulsão. E nós podemos entender nesse texto que Deus olha para nós, amém? Ruá olha para nós, e Ruá ouve o choro de nossas filhas e filhos. Quem não ouve é o homem, é a instituição, é Abraão que manda para fora, mas a Ruá ouve. E sempre quiseram nos roubar a possibilidade de interpretar esse texto dessa forma, que nós, sim, temos acesso a Ruá, que uma mulher teve uma teofania no Velho Testamento, que isso não é exclusividade dos homens. Enfim, e eu baseio muito essa interpretação que eu vou dar aqui a esse texto, ao texto da Elsa Tames, que é uma teóloga latino-americana, que chama A Mulher que Complicou a História da Salvação. Então, quando vocês puderem ler esse texto, é um texto maravilhoso da Elsa Tames, e o nome dele é A Mulher que Complicou a História da Salvação. Vamos ler? Vamos fazer uma leitura responsiva, como a gente faz na igreja? Cada uma que tiver vontade de ler um versículo, pode ser? Começando Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E afastando-se, foi sentar-se defronte, distante de um tiro de ar, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E enviou Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e
temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Muito obrigada. Meninas, durante muitos anos, eu não sou uma pessoa tão experiente. Eu tenho 33 anos, mas já sou experiente um pouco, né? E eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Bernardo com 6 e Nina com 2. E quando eu engravidei do Bernardo, eu tinha 25 anos e quando ele nasceu, ele tinha 26. Até então, uma mulher de 26 anos casada nunca tinha ouvido uma outra interpretação desse texto a não ser que Agar estava errada, porque Agar não era mulher legítima mesmo. E que Ismael zombava mesmo de Sara. Que embora Sara tinha cometido um erro lá atrás, né, e não ter tido paciência para esperar a providência de Deus, ela não deveria, seu filho não deveria ser zombado. E aí, essa sempre foi a leitura que eu fiz desse texto, porque era a leitura que os pastores pregavam nas igrejas que eu frequentava. Um dos grandes processos transformadores, e aqui a minha fala é totalmente subjetiva, tá bom? Totalmente a partir da minha experiência enquanto mulher negra. Para que eu quisesse ler a Bíblia de outra maneira, foi a maternidade. A maternidade do Bernardo, ela foi importante para eu entender como eu passei de um status para outro a partir do momento que eu tive um filho. As pessoas começaram a me ouvir de outra maneira, começaram a me respeitar de outra maneira, como se eu, Simone, fosse mais valorosa porque eu tinha tido um filho e um filho homem. Isso já começou a me incomodar, porque eu percebi que as pessoas me olhavam de outra maneira, porque eu tinha tido um filho. Eu falei, mas eu sempre fui essa pessoa. Por que hoje eu tenho mais legitimidade? Eu sempre pensei dessa maneira, eu sempre disse essas coisas. Quando eu tive a Nina, aí foi devastador. Aí foi um momento muito difícil e ao mesmo tempo muito potente, porque eu falei, eu sou mãe de um rapaz e de uma moça. E a sociedade diz a mim que eu não posso educar essa moça da mesma maneira que eu vou educar esse rapaz. E aí eu tive longas conversas com minha mãe, com meu companheiro, dizendo: é muito mais fácil uma feminista ser mãe de um homem do que de uma mulher. Porque é muito mais fácil você dizer a um homem: não faça o que eu não gostei que fizeram comigo, do que dizer a uma menina: filha, em detrimento do que vão dizer e falar sobre você, faça o que você quiser. Porque você sabe exatamente na carne o que ela vai passar e o que ela vai sofrer. Diferentemente do Bernardo. Bernardo, por ser homem, embora homem negro, ele tem uma série de vantagens sociais sobre a Nina. E como eu, mulher, e ainda mulher negra, vou dar conta de criar 2 seres humanos. Por quê? A maternidade na Bíblia, ela só é vista como finalidade da mulher. Ela não é vista como subjetividade, experiência subjetiva. E esse texto de Gênesis, ele traz para nós a possibilidade de entender que Deus entende a experiência da maternidade. E não só a experiência como finalidade, mas como processo, como dor e como sofrimento. Porque a maternidade é dor e sofrimento, da maneira como está posta a nós. E ler esse texto na perspectiva da solidão da mulher negra me deu ferramentas para eu entender a dor de tantas irmãs que frequentam as igrejas evangélicas periféricas, que é a dor do abandono. Todo mundo sabe, embora eu não vá centrar esse momento de conversa nesse âmbito do texto, que Agar, ela não queria ter um filho de Abraão. Ela foi obrigada a ter um filho de Abraão, porque ela era uma mulher escravizada, sob posse de Sara,
e Sara a entregou a Abraão porque Sara queria ter um herdeiro e ela não podia. Então, o primeiro ponto de exploração de Agar foi do seu útero e da função social do seu útero. Você tem útero, você está sob minha posse, então o seu dever é procriar. Só que a procriação, o filho, foi a miséria de Agar. Por quê? Por causa do filho ela foi expulsa. E aí, em certa medida, eu comecei a pensar que os relacionamentos da mulher negra se dão nesse âmbito. Muitas vezes nós somos submetidas a relacionamentos abusivos e quando engravidamos nós somos o quê? Abandonadas. Então, em certa medida, nesse texto de Agar, nós temos uma experiência muito cotidiana e muito próxima de nossas realidades. Quantas mulheres negras vocês conhecem que foram abandonadas com seus filhos? Ou às vezes até vocês mesmas podem ter passado por essa triste experiência de abandono com os filhos. Estou falando besteira? Estou falando besteira? E o que aconteceu com Agar? Quando seu filho já era adolescente, Sara engravidou do filho da promessa, porque aí ele é... Primeiro que aí, acho que a Cleusa pode falar melhor, que ela tem um texto maravilhoso que chama da Hermenêutica Feminista, que eu adoro aquele texto. Adoro mesmo, muito bom. Que ela fala, primeiro que Abraão e Sara já foram branqueados, né? Primeiro que Abraão e Sara já foram branqueados. Numa leitura genuína da Bíblia, eles não são pessoas brancas, eles são pessoas não brancas. Mas, qual que é a interpretação que a instituição dá para isso? Abraão e Sara são brancos. Então, portanto, o filho legítimo da promessa é branco. E Sara é o quê? E Agar é o quê? Etíope. Isso ninguém deixa apagar. Portanto, obrigada, meu bem. O filho legítimo é o quê? Negro. Então, essa primeira parte do texto, esse primeiro acontecimento do texto, de Ismael ser o filho legítimo, ele é um vetor de racismo importante na interpretação do texto. Porque o texto legítimo é lido como branco e o filho legítimo é lido como negro. Vamos esperar um pouquinho. Tudo bem, mas... ainda. Embora Sara e Abraão sejam negros, na interpretação racista da Bíblia, eles são vistos como brancos. Então, a primeira informação que nós temos, que nos liga diretamente à experiência de Agar, na nossa experiência cotidiana de igreja, é que nossos filhos não são legítimos filhas para o pastorado, para o ministério de louvor, para uma diaconia e para um presbiterato. Vocês acham que eu estou viajando? Vocês acham que essa experiência é a nossa experiência cotidiana? E que o imaginário da igreja é o mesmo imaginário cotidiano, é a perspectiva com que a igreja, de uma teologia racista, lê o texto de Agar. Por quê? Ismael, ele é filho de Abraão. E ele é filho de Agar. E Agar não deu o golpe da barriga, como muitas vezes as pessoas interpretam esse texto. Agar foi vítima de violência. Então ela foi vítima de uma violência sexual e social, porque ela foi escravizada e foi estuprada. O terceiro ponto dessa violência, e que de fato é um ponto que eu quero trabalhar hoje, que eu acho que nós precisamos trabalhar, é a violência subjetiva e emocional.
do abandono. Então, muitas vezes, nós mulheres negras nos sentimos abandonadas e preteridas. Essa não é a minha experiência enquanto mulher casada, mas foi minha experiência enquanto uma jovem mulher. Preterida dos relacionamentos, preterida dos namoros, porque o nosso corpo, a nossa possibilidade de namorar e de sentir prazer e de ter orgasmo, ela é preterida. Como se o corpo negro da mulher, ele não fosse passível de gozo. Só que Deus nos presenteou com gozo, com corpo, com áreas erógenas e com sentimentos que muitas vezes são renegados. Então Agar, quando ela teve esse filho, ela provavelmente, o texto não diz isso, mas a gente pode, numa relação sexual forçada, ela teve o seu prazer sexual roubado, a vivência do seu corpo roubada e depois o abandono dela e do filho. E aí, agora nós caminhamos um pouco. Passamos pela violência emocional que a mulher sofre, pela violência sexual. E agora eu quero falar de uma outra violência que está na vida da mulher de maneira muito forte, que é simplesmente, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. E o texto de Agar diz o quê? Agar, porque você chora, eu ouvi o choro do menino. O que tem feito os nossos filhos chorarem? É a violência de Estado? Olha como Agar está muito próxima a nós. Por isso que ela é demonizada, por isso que ela é tirada desse protagonismo espiritual. Ela teve uma teofania, e nós não ouvimos falar sobre a teofania de Agar na igreja. Agar viu a Deus. Quantas de nós já ouvimos uma pregação que fala que Agar viu a Deus? Então, o que tem feito os nossos filhos chorarem? A violência institucional de Estado, as violências dos relacionamentos. Então, a vida da mulher negra, a experiência de Agar que nós estamos lendo o texto aqui, é marcada por violências no seu corpo e na sua subjetividade, e depois no corpo e na subjetividade dos filhos. E nós choramos. E nós choramos a morte dos nossos filhos, e nós choramos a violência sexual das nossas filhas, nós choramos o desemprego dos nossos filhos, a falta de acesso à educação, e a igreja faz ouvidos mocos a isso. Assim como Abraão fez ouvidos mocos ao choro de Ismael. Abraão fez ouvidos mocos. Abraão aqui para nós é a instituição eclesiástica, é a igreja que faz ouvidos mocos à juventude negra que chora, as meninas negras que choram e as mulheres negras que são abandonadas. E Agar viu a Deus. Deus olha para quem o homem abandona. E nós não somos imagem e semelhança de Deus? Não devemos nós olhar umas para as outras? Assim como Deus olhou a Agar, nós também podemos olhar a Agar. Quem é a Agar da sua igreja? Pode ser você, mas pode ser sua irmã. Deus olha, Deus ouve o choro de Ismael. E Deus fala para ela: eu ouvi o choro do seu filho. Gente, eu acho esse texto belíssimo nessa perspectiva, porque nos dá o protagonismo de nossa espiritualidade. Nós somos protagonistas da nossa fé. Nós somos protagonistas da nossa relação com Deus, porque Deus nos ouve. E aí, os nossos corpos são imagem e semelhança de Cristo. Não são? Agar ali, ela era imagem e semelhança de Deus. Ismael era imagem e semelhança de Deus. E Deus, para deixar bem claro que não existem corpos que são imagem e semelhança deles e outros que não são, ele diz que ele ouviu Agar. Porque muitas vezes a interpretação da igreja é que existem uns corpos mais parecidos e outros menos parecidos. Deus é branco, né? Jesus é branco de olho azul. Só que Deus, nesse texto, ele nos fala: não existe isso. Eu escuto Agar, eu escuto o filho da Agar, e ele se mostra. Não só escuta, como ele se mostra. Ele conversa com Agar.
Porque certas epifanias e teofanias da Bíblia são mensagens, né? Essa aqui, especificamente, é uma conversa. Olha que beleza. Deus conversa com a mulher negra. Deus conversa conosco. Ele ouve os nossos filhos e Ele nos ouve. Olha que beleza. E aí, né, eu quero já começar a terminar, porque nós temos um dia longo. Os nossos corpos são vistos como um impedimento de nós acessarmos a Deus. E quem que coloca esse impedimento? É o próprio Deus? É o homem. É Abraão, é a instituição. Porque Deus se mostrou a Agar. E eu diria mais, que corpo mais parece com o de Cristo, senão da mulher que sangra e não morre? Cristo sangrou e não morreu, não foi? E o que acontece com a gente todos os meses? Nós sangramos e não morremos. É um corpo indomável. É um corpo que o homem, principalmente o homem branco, ele jamais vai entender. Um corpo que se desfaz e se refaz, assim como Cristo se desfez e se refez na cruz por nós. O nosso corpo se desfaz e se refaz, e toda vez que ele se desfaz e se refaz, ele mostra que é um corpo potente, capaz de gerar vida, assim como Agar gerou. Porque Agar não era estéril. E longe de mim querer hierarquizar mulheres que podem ou não ter filhos, eu estou falando do corpo de Agar. É um corpo que gera. E porque gera, eles querem controlar. Abraão quis controlar o corpo de Agar. O seu corpo é um corpo que gera, então vai gerar para mim. Contra a vontade de Deus. Então, se a gente colocar que Abraão aqui, ele representa a instituição, e que ele gerou um filho em Agar contra a vontade de Deus, será que nós temos fundamento bíblico para questionar os erros da instituição? Sim ou não? Se o Abraão aqui, que é o patriarca, cometeu um erro, será que a instituição cristã branca não tem cometido erros? Como eles podem dizer que nós não podemos levantar as nossas vozes para criticar se o próprio Abraão protagonizou um estupro e Deus se mostrou a vítima dessa violência sexual? Ele conversou com a vítima dessa violência sexual, ele abençoou a Ismael e eles prosperaram. Bom, acho que é pesado, né? É pesado isso. Não é uma leitura fácil, né? Para você conseguir falar isso em meia hora aqui, que é o que eu fiz, foram muitos anos de você ir entendendo que tudo que você acha que é contra a vontade de Deus, na verdade é contra a vontade humana, né? Eu estava até conversando com as meninas, outro dia meu filho chegou, eu falei alto com ele não gostou, ele falou, mamãe, o Espírito Santo não gosta que você faça isso, ele já sacou do homem branco, gente. Chegou não. Falei, epa, peraí, o Espírito Santo não gosta ou você não gosta? E está dizendo que o Espírito Santo não gosta porque você não gosta. Você não pode atribuir as suas vontades pessoais a Deus porque isso te favorece. Porque eu vou virar para você e falar de alguma coisa que às vezes isso nos toca e nos leva a experiências pessoais, né? Se quiser também conversar com a gente depois, eu vou deixar esses minutinhos abertos porque eu acho que a troca de experiências de leitura da Bíblia é importante. Não dá para ler a Bíblia unilateralmente. Não dá para ficar aqui meia hora falando da minha leitura da Bíblia sem ouvi-las. Então eu preferi fazer uma coisa mais curta para ouvi-las dessa experiência de leitura nessa perspectiva.